Olá, meus caros, React aqui no Vasculhando Tudo por Bruno G. Nessa edição nós vamos falar da polêmica, da celeuma, ou até, por que não, do meme Ursal, que você deve ter conhecido ou ouvido falar por conta do debate último presidencial em que o candidato à presidência Cabo Daciolo pergunta a Ciro Gomes se ele sabia o que viria a ser o Foro de São Paulo, a Ursal, se ele era membro do Foro de São Paulo, etc., como já está aí a exaustão na net e no YouTube. E aqui, nesse vídeo, nós vamos reagir à fala ou à confirmação do sujeito que, entre aspas, criou isso, ou vem falando disso já há um certo tempo, mais de uma década, que é o filósofo Olavo de Carvalho, né? Que é até muito polêmico também e que realmente fala sem papas na língua, tá? Nós vamos ouvir a sua fala e depois a gente então tece o comentário. Hoje eu li no Diário do Cu do Mundo uma notícia assim. Em 2006, o filósofo, entre aspas, Olavo de Carvalho, guru de Bolsonaro, já denunciava a Ursal. A Ursal, União da República Socialista Latino-Americana, órgão do Foro de São Paulo. Muito bem. Veja, então, quer dizer, o Diário do Cu do Mundo está reconhecendo que 12 anos atrás eu dei uma notícia que eles só perceberam agora. Ou seja, o indivíduo está fazendo uma confissão de total incompetência jornalística, né? E ainda faz isso de cabeça erguida e fazendo pouco da fonte que ele está copiando com 12 anos de atraso. Quer dizer, em vez de procurar os fatos, ir nos documentos, etc., o desgraçado espera a coisa sair na televisão, num debate eleitoral 12 anos depois, para daí ele... o Olavo de Carvalho já falou 12 anos atrás. Puta que pariu. Isso só pode acontecer no Brasil. No Brasil. O sujeito está confessando a sua inferioridade com áreas de superioridade. Né? Quer dizer, você mostra que não é jornalista porra nenhuma, porque aliás, seu pai já não era. É o Kiko Nogueira, o pai dele era o Paulo Nogueira, né? Fundador do Diário do Cu do Mundo, já não era jornalista. Isso é muito menos ainda. E ele fala uma série de palavrões, né, como já é de praxe nas suas falas. Então ele está confirmando, né, o que o Cabo Daciolo falou, né, acerca dessa Ursal, que ele na réplica acabou divergindo da opinião do Ciro, que fez que não conhecia, né, fingiu que não sabia do que se tratava desse Foro de São Paulo e muito menos do Ursal, né? E ele disse que sim, e aí está confirmado por Olavo de Carvalho. Ele está citando um jornal ali, é o jornal Diário do Fim do Mundo, Diário do... alguma coisa relacionada a Diário e a Mundo. E ele fala um palavrão ali, né, se você perceber. Então ele está confirmando que de fato isso aí já estava sendo falado há muito tempo, desde 2006, não é nenhuma novidade. Veio agora porque o Cabo Daciolo falou, então o jornalista foi procurar e tal. E na época não se falava disso, quer dizer, isso demonstra claramente que a mídia esconde boa parte das informações e de cunho, até diria, verdadeiro. Porque quem cria as fake news são exatamente esses tais ditos jornalistas que são compromissados com a verdade, com o jornalismo de transparência, com o jornalismo de idoneidade e tal, né? Esses tais aí, que agora, só agora, como fala o Olavo, eles vão dizer, não, olha, já tinha alguém que falava, e por que não falaram? Há mais de uma década atrás, há 12 anos atrás. Vamos falar agora, porque foi citado pelo presidenciável. Quer dizer, se o presidenciável não falasse nada, mencionasse, isso ficava aí
tapado, fechado a 7 chaves e ninguém sabia de nada. Aí muitos vão dizer, é teoria da conspiração, o Olavo é um maluco. É, o Olavo é um maluco. Mas o Fórum de São Paulo existe. E o que se cria no Fórum de São Paulo? Aí agora colocaram na notícia, saiu no jornal da Folha de São Paulo, dizendo que a criadora do Ursal, que era uma crítica do PT, em 2001, ela confirma que, de fato, a Ursal nunca existiu. Que isso foi uma tese de doutorado, de mestrado, que ela fez e colocou. Ou alguém pegou e colocou na internet e começou a criar bichos, papões, digamos assim, onde não havia, né? Começou a criar monstros onde não existia. Aí eu pergunto, se não existisse, ela não iria criar a sua tese. Inclusive, isso nem deveria, né, ser uma temática de mestrado ou de doutorado, porque nós estamos falando de coisas já de alto gabarito, tá? Ah, mas eu criei um nome. Pouco importa se ela criou um nome, ou se esse nome nunca existiu, ou existia outro nome. O fato é que, com essa sigla ou não, isso da esquerda querer realmente se unir, implementar o seu sistema de governo, comunista, socialista, enfim, é verídico. E pouco importa o nome. Inclusive o Foro de São Paulo serve para isso. Nós temos evidências claras aí desde o governo Lula, Lula falando com Fidel Castro, Lula falando com Hugo Chávez, Lula falando com Evo Morales, para criar também o sistema bolivariano de política, e agora também tudo a ver com isso aí, com a Ursal ou com qualquer outra nomenclatura que de fato venha mostrar que o governo esquerda ou de esquerda está se unindo para criar aí a implementação da sua posição ou do seu sistema de governo. Então o Olavo Bilac, eu já ia falar o Olavo Bilac é outro, é poeta. O Olavo de Carvalho realmente debocha até aqui do jornalista, porque é de um péssimo jornalismo, é de realmente um jornalismo de araque. Pessoas que trabalham no jornalismo, elas têm que dar ouvido a ambas as partes, elas não podem ser parciais, tendenciosas, ainda que elas tenham partido político, ainda que elas tenham algum clube que elas torcem, né, ou que elas têm as suas escolhas. Tem que ser parcial, não pode ser parcial, tem que ser imparcial, como um juiz, como qualquer outra atividade laborativa, né, profissional, exige uma ética, uma postura. Inclusive tem a chamada deontologia, né, que é uma disciplina que se estuda exatamente a ética, a postura ética profissional, e que os jornalistas deveriam ter, né, de checar as coisas, de apurar, de falar. Ah, mas agora que deu a notícia, agora que deu o boom, agora que o Google Trends, que é a ferramenta que demonstra quais são as pesquisas maiores na própria plataforma do YouTube, do Google, estão sendo evidenciados ou estão sendo pesquisados no momento. Então agora vamos falar isso, porque isso vai chamar atenção, isso vai trazer leitores, vai trazer telespectadores, ouvintes, etc. Mas não deve fazer isso, né? Então tá aqui, ó, claro. Se o nome Ursal não existe, fato é que há sim a tentativa de unificação das Américas, há sim a tentativa de implementar em toda a América Latina o sistema social comunista. Aliás, quem de fato escuta o crítico Arnaldo Jabor, que eu já escutava há muito tempo na CBN, ele sempre falava disso, do chavismo, já falava do Evo Morales na Bolívia, falava do Lula, do Maduro, né?
Só você lá ver na CBN os podcasts. Possivelmente ele já deve ter falado também desse sistema de governo dessa união, que surgiu, segundo informações, para fazer de fato frente à união que já existia da direita, de implementar o sistema de governo da direita ou da ideologia. Coisa essa que ambas as partes estão erradas, porque não deveria implementar ideologia alguma, deveria simplesmente governar para o povo e pronto. Mas, felizmente. Então tá aí claro, confirmado. Aí um monte aí de sites, um monte de jornalistas, de jornais, de mídia, seja impressa, seja de TV, de rádio, de internet, falando: o Cabo Daciolo é um maluco, o Cabo Daciolo é doido, o Cabo Daciolo é um meme cômico, o Cabo Daciolo é isso e aquilo. Pô, ele falou a verdade. Falou a verdade isso aí, ó. Tem fundamento que ele falou, puxa vida, ele não ia estar lá falando uma bobagem. Então quer dizer, o povo não acredita no que se fala. Aí vai atrás do que vende a maioria da mídia, que é taxar aquele que fala a verdade como um maluco. E daquele que fala mentira, né, como um sábio, ou seja, inverte todos os papéis, inverte a ordem das coisas, né? A inversão aí de todos os valores. Então, meus caros, é para pensar. Não acredite em tudo que sai aí na mídia. Vão pesquisar. Não acredite nos jornalistas por inteiro, porque eles vivem disso. Eles vivem de notícia. E necessariamente muitas das notícias, porque a sua função, não são verídicas, são criações, são mentiras, são falsidades. Eu vou trazer um próximo vídeo em que eu vou comentar acerca de uma fake news, tá? Abraço e até a próxima.